Olá pessoal, eu sou a professora Marília Bezerra, aqui em mais uma edição do Nota 10, se preparando para o Enem, já na véspera da prova. Hoje eu estou aqui pelo Colégio Mater Christi, representando o grupo de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, e nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de interpretação de texto, levando em consideração as dicas anteriores, que eu já estive aqui com vocês, na primeira aula, e nós falamos um pouco sobre inferência, que é essa capacidade leitora de você produzir sentido num texto. Então, como a gente leva em consideração que os textos eles têm uma grande variante dentro da prova, ou seja, são vários gêneros textuais que aparecem ao mesmo tempo nos diferentes cadernos de prova. Claro, essa não é uma especialidade da prova de linguagens, eu gosto muito de repetir isso, porque esse conhecimento, essas habilidades da parte da linguística, que é o que nós vamos ver agora, na competência 6, habilidade 18, ela nos leva a perceber que essa capacidade de interpretação, ela é necessária mais do que a gente imagina. E ela não está somente na parte teórica, ela está na parte prática também. É tanto que o candidato, nas primeiras edições do Enem, ele se perguntava, nossa, eu estudei tanto essa parte aqui teórica e o que caiu no Enem não tinha nada a ver. Mas depois, com o ritmo dos parâmetros curriculares e também da Base Nacional Curricular, que já está passando aí por uma reforma, a gente percebe que essa parte da interpretação não é necessária somente um conhecimento técnico ou teórico. A ele tem que estar associado os seus conhecimentos prévios. É como você usar conhecimentos do senso comum e atribuir aquele conhecimento científico, tanto na matemática como na língua portuguesa ou em qualquer área do conhecimento. Então, a linguística, nessa competência 6 e habilidade 18, que leva em consideração esses aspectos linguísticos, que eu chamaria de aspectos escritos da língua, e visuais. Essa parte do visual, ela incide muito nas questões. A questão que traz a propaganda, a que traz a charge, a que traz a tirinha, toda e qualquer questão que dá essa condição de você relacionar imagem com texto verbal, então ela vai cobrar da sua capacidade leitora o que a linguística chama de iconicidade. O que é iconicidade? Ela vem de ícone. E esse ícone é exatamente você ter essa condição de compreender como a associação de signos linguísticos e visuais pode contribuir na geração dos sentidos em um texto. Em outras palavras, gente, é o seguinte, é você ter a condição de relacionar imagem com palavra e produzir um sentido. Um sentido que seja real, que seja concreto e que você tenha a condição de identificar no seu comando de resposta. Como os sentidos eles têm uma base de interpretação muito ampla, eu diria, e é por isso que a galera fica dizendo, gente, leia, procure informação, é porque a leitura, o hábito da leitura é quem me dá essa condição de entendimento, de eu ter essa condição de repente, associar essas informações visuais, que é chamada na linguística de não verbal, e as verbais, que são as palavras, e produzir o sentido adequado. Levando em consideração que essa produção de sentido, ela pode apontar para interpretações diferentes. Porém, existe uma que está mais próxima, uma que está mais clara, que é aquela que por habilidade, e por habilidade, até pelo próprio código linguístico, você tem condição de chegar no conteúdo ou na interpretação adequada. Então, daí, eu tenho duas expressões aqui, signo linguístico e ícone. O que seria o signo? Seria a produção da palavra, a parte escrita. Enquanto que o ícone seria a representação gráfica. É como você ter numa questão que traz um gráfico, um mapa, de repente, ou você tem ali uma tabela do Ibope, que lá tem uma porcentagem, e que você precisa associar letras, números, imagens, cores até. Então, é uma escolha que aponta para vários códigos diferentes e que esse código aponta para um determinado conteúdo. Então, é só você lembrar que, de repente, você só visualizar um mapa do Brasil, às vezes você não tem condição de identificar quais são as regiões. De que maneira eu aprendi aquilo? Quando eu fui alfabetizado, desde a alfabetização, essa técnica, ela já é realizada, E como é que ela é feita?
quando a professora escreve uma palavra e coloca uma imagem acompanhando. Então, a sua capacidade de leitura e de interpretação, ela não começa dessa associação? Então, a iconicidade é isso. Então, é por esse motivo que o Enem, ele elabora esse modelo de questão, porque ele leva em consideração a sua vida escolar inteira. Não é só do que você aprendeu de conteúdo teórico no ensino médio. É a prática, é a leitura, digamos, a decodificação e você ter condição de intertextualizar, ou seja, de relacionar o seu texto com outras realidades que estão fora dele, né? Aí, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de um poema que é de Horácio Dídimo. Vocês vão ver aqui que a produção de sentido, ela se dá não só na parte escrita, mas pela própria disposição das palavras. Veja bem, aqui eu tenho o poema A Fumaça. A gente começa pelo título, né? Fumaça. Ora, o fumante, né, ele sabe que para associar esse ícone do ato de fumar com isso aqui, fumaça, sabe que primeiro vem, acende o cigarro, dá o trago e uma produção de uma grande nuvem de fumaça que ela vai diminuindo. Tá vendo aqui a disposição das palavras? Ó, a primeira palavra começa com todas as letras e ele vai diminuindo de uma em uma. Sabe o que é isso? É iconicidade. É você usar um ícone dentro de um texto escrito e você ter essa condição de perceber que essa imagem aqui está formando um cigarro, né? Então, o formato do cigarro aqui termina em quê? Cinza, sarro. A cinza seria o resultado final, né, do trago, do fumante. Essa palavra sarro, ela tem duas margens de interpretação aí. Sarro pode ser no sentido de aquela substância química que fica no final do filtro do cigarro. E ela é chamada de sarro comumente, né? É um termo da linguagem popular. E na linguagem popular até diz assim, a piúba do cigarro. Então é ali onde cientificamente eu vou usar essa expressão sarro. E na prática, sarro também seria de zombar, de rir. Vejam que essa disposição gráfica do poema A Fumaça, ele está associado a uma informação final, que é uma informação bíblica, de um livro da Bíblia, diz assim, o homem não é o senhor do seu sopro de vida, nem é capaz de o conservar. Então vamos aqui para duas prerrogativas, né, de perguntas. Primeiro, explique de que maneira pode ser estabelecida uma relação entre a forma e o conteúdo do poema. A forma, formando um cigarro. Conteúdo, o cigarro é prejudicial à saúde e aparece uma crítica aí. É tanto que ele usa as palavras cinza e sarro. E depois, partindo do pressuposto de que o termo sarro, ao final do texto, expressa ironia, justifique uma possível intenção para o seu emprego, o homem, ele age contra a própria vida, ele está se prejudicando, né? Mesmo sabendo que ele não é o dono daquele sopro. Então, essa associação do ícone com o texto bíblico, a citação bíblica, é quem nos dá a condição de identificar o ícone dentro da própria questão. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje, entender que essa parte do ícone ela é muito comum, né? Já que a gente tem que possuir, tem que ter essa habilidade, né, de interpretação, fazendo a relação entre palavra e imagem. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado a vocês nessa reta final para o grande dia da prova. Foco, força, vamos para cima que o Colégio Mater Cristo está pronto.